Desde amanhã preparo uma oferenda e fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. Desde amanhã preparo uma oferenda e fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. Vamos preparar neste momento as nossas oferendas e vamos esperar o sinal de Deus, que certamente virá. Mas para isso é preciso ficarmos bastante atentas para perceber esses sinais. Muitas vezes são sinais muito simples, por isso é difícil perceber. Fiquemos atentas, aguçamos a nossa sensibilidade para percebermos os sinais de Deus ao nosso redor, em nossa vida, em nossa comunidade, nas pessoas. Queremos, neste momento, implorar a Deus pela saúde de Cleidinaldo Pereira, Tereza Ricele Bezerra, Luiz Carlos Brito, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli, Solange Oliveira, Joana, Lucivânia, Seu Francisco, Carla Graciene, Cássio Leonardo, Bárbara Costa, Dona Francisca, Maria de Lourdes Feitosa, Marta Nunes, Rita Nunes, Isilda, Francimar, Edith Soares, Iranilde, Edith, Hugo Costa, Esté Costa, Miguel Barros, Richarlison, Ana Gabriela, Ana Rita, Cecília, Pedro Miguel. Imploremos também pela saúde de todos os nossos idosos e idosas. Queremos também entregar e colocar no colo de Deus todos os nossos irmãos desempregados, as nossas irmãs desempregadas. Queremos também trazer presente as pessoas com depressão. Vamos também adentrar os hospitais, pedindo saúde para todas as pessoas que se encontram internadas, também aquelas pessoas que estão doentes em suas residências. Peçamos a Deus paz para o nosso país. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho da liturgia, desse dia, que está em Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com a mão seca. Havia aí algumas pessoas espiando para verem se Jesus ia curá-lo em dia de sábado, e assim poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levante-se e fique no meio. Depois perguntou aos outros: o que é que a lei permite no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Mas eles não disseram nada. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eles eram duros de coração. Depois disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa. Logo depois, os fariseus saíram da sinagoga e, junto com alguns do partido de Herodes, faziam um plano para matar Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais um conflito entre Jesus e o povo, as autoridades da sua época. Hoje, a cura
hoje a cura, né, de uma pessoa. Uma cura, mais uma vez, num dia de sábado. De novo, o sábado aparece, né, no conflito entre as autoridades, como motivo, né, de conflito entre Jesus e as autoridades, e ao povo da época. Jesus entra de novo, diz o texto, na sinagoga. O necessitado está ali naquele espaço religioso. Então Jesus entra na capela da comunidade, na igreja da comunidade, e ali tem o necessitado, naquele espaço. Certamente esse necessitado estava escondido, né, ou bem longe das outras pessoas, porque ele estava impuro, ele era um impuro e não podia tocar em nada, porque se ele tocasse em alguma coisa, em algum objeto ou em alguma pessoa, aquela pessoa tocada ficaria impura ou aquele objeto ficaria impuro. Então a situação daquele homem de mão, como diz o texto, de mão seca, não era uma situação boa, era uma situação muito difícil. E aí nós podemos imaginar a tristeza desse homem, porque ele era um excluído do convívio social. Mas ali ele está, num espaço religioso. Ele é um invisível, ele é um desprezado, um excluído. Veja que tem pessoas o tempo todo observando se Jesus vai curar aquele homem num dia de sábado. Essa é a grande questão. Estão observando se Jesus vai curar aquele homem no dia de sábado com o objetivo de depois acusar Jesus. Esse é o objetivo dos observadores. Porém, Jesus, como diz o texto, cheio de ira, de tristeza, cheio de compaixão, ele se aproxima daquele homem, ele diz, né? Jesus diz, ele não, é interessante observar que Jesus não se intimida com esses olhares observadores. Por isso ele vai dizer para aquele homem, levanta-te. Para mim essa é a palavra, texto, essa é a frase mais significativa deste evangelho. Levanta-te, levanta-te e fica aqui no meio. Levanta-te, meu irmão, e fica aqui no meio. Levanta-te, minha irmã, e fica aqui no meio. Portanto, Jesus coloca o homem numa posição de destaque. Ou seja, Jesus devolve àquele homem a dignidade. Levanta-te e fica aqui no meio. Depois, Jesus olha para os presentes, certamente para todos, né? para os observadores, e ele vai dizer o que é permitido fazer no dia de sábado. Fazer o mal ou fazer o bem? O que é permitido? E o texto diz que todos ficaram calados. Ninguém respondeu nada. Ninguém se respondeu nada. Ficaram todos calados, porque são covardes. Maltrataram aquele homem, né? Deixaram-o excluído, invisível por muito tempo, e agora ficam calados. Não tem coragem de reagir. Assim agem aqueles que cometem injustiça. E aí Jesus olha, né, ao redor com essa triste, como diz o texto, mas também cheio de compaixão. E aí ele vai estender a mão para o homem. É interessante porque o homem estende a mão e ela, na verdade, o homem vai estender a mão e a mão vai ficar boa. Né? Esse gesto também é significativo. O homem, ele age.
ele se coloca em movimento, ele não fica parado. Ele estende a mão para aquele que tem o poder de curá-lo. E aí o homem fica curado. E aí diz que logo depois os fariseus saíram da sinagoga e junto com com o partido, né, de Herodes, com alguns do partido de Herodes, faziam planos para matar Jesus. Por que queriam matar Jesus? Porque Jesus fez o bem. Porque Jesus não transgrediu a lei, ele fez simplesmente o bem. Nós hoje corremos o grande risco também de fazer como essas autoridades, de impedir que o bem seja feito em nome da lei, em nome das tradições. Sobretudo falando de nós religiosos e religiosas, de nós que estamos todos os dias na igreja. Eu nunca me esqueço de uma mulher, não vou dizer o lugar, também não vou dizer o nome, porque isso tem muitos anos. Eu era irmã novinha, tinha acabado de ficar irmã, e a mulher disse para mim, ela era uma ministra da Eucaristia, e ela disse para mim, se eu estiver levando Jesus para algum doente, para alguém, e eu encontrar, né, e de repente eu encontrar a minha mãe desmaiada no meio da rua, né, desmaiada no meio da rua, eu não posso parar, porque eu estou levando Jesus. Eu não posso parar para ajudar a minha mãe, porque eu estou levando Jesus. Eu achei a frase mais absurda da minha vida, né? Porque eu poderia colocar Jesus em algum lugar, talvez até dentro do peito, em algum espaço, e salvar ou ajudar a minha mãe. Ela estava falando da mãe, não está falando qualquer pessoa não, da mãe. Então, é para dizer que às vezes nós exageramos. Há muitos exageros. A vida, Jesus jamais faria isso. Jesus jamais deixaria a mãe dele ou qualquer pessoa sem socorro. Então, para dizer que a gente precisa ter uma religião pé no chão, uma religião que nos ajude a encontrar as pessoas, a salvar as pessoas, a cuidar do ser humano. O ser humano é o bem mais precioso, né, de Deus. Somos filhos e filhas amadas de Deus e que precisamos de cuidado, precisamos ser cuidados. E muita gente precisa de cuidado, sobretudo de nós que somos da igreja, que comungamos todos os dias Jesus Cristo e nos reabastecemos as nossas energias todos os dias, né? Comungando Jesus na Eucaristia e também comungando a palavra. Que o Senhor, nesse dia de hoje, meu irmão e minha irmã, que Ele nos ajude a sermos coerentes, né, com aquilo que falamos, né? E com as nossas ações. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.